De volta ao mundo da criança no seu Canal 4, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, o melhor da moda infanto-juvenil, Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda, e também com a gente o Colégio Criativo. Vamos voltar com o nosso tema aí, porque realmente nós precisamos combater o mosquito da dengue. A gente quer continuar com esse cuidado com a cidade, de tal forma que a gente não viva a experiência de outras cidades. Nós estamos comentando aqui, realmente a gente está sendo privilegiado esse ano, porque Bauru é tão pertinho. Muito perto. Eu tenho clientes aqui de Paraguaçu Paulista que também estão muito assustados com dengue, com óbitos, né? Então, quando morre, gente, a gente precisa ficar alertando, e a gente, como médico, fica assim, angustiado com essas coisas, porque não é para acontecer. Então, que a gente possa estar valorizando novamente, eu vou pedir para a Alessandra dar uma reforçada, em termos dos cuidados com o mosquito, porque esse é o problema. Se você não tem o mosquito, você não vai ter transmissão da doença, né? O mosquito, doutor, quando a gente fala que nasce dentro da casa, as pessoas acreditam que é uma forma que às vezes os municípios têm de terceirizar a culpa. É isso que eu acho que é importante a gente colocar. O poder público, ele não consegue entrar em todos os quintais. Ele não consegue, não existe recurso humano para entrar em todos os quintais. Não é que não consegue, é que não tem recursos humanos. Não tem recursos humanos. Não há disponibilidade de gente para fazer isso. E mesmo assim a gente ainda tem um pessoal treinado, que são os agentes de endemias, que muitas vezes ele vai encontrar aquela casa fechada porque a pessoa não quer receber. E ele tem um olhar técnico. Esse agente, ele entra e ele vai te falar, olha, esse lugar aqui não é legal, você pode estar acumulando água. Ele vai te orientar. E a gente também tem problema em Marília para as pessoas abrirem as portas para esse agente de endemias. Então é outro problema. Difícil de entender. Aliás, esses dias, é verdade, há uns 15 dias atrás a gente recebeu uma visita, um pouco mais, uns 20 dias atrás em casa, e é o que ela falou, a Alessandra falou mesmo, eles são bem técnicos, eles já olham, já sabem, se não tem, eu vejo que não tem situação nenhuma de risco aqui, tá, é muito rápido, vale a pena, e se tiver já vai apontar, você já vai corrigir e você vai ajudar. Então vamos colaborar, né? Esse é um apelo que a gente faz, né? Você recebe aí o agente na porta da sua casa, abra a porta, deixa ele fazer o trabalho dele, que está cuidando da sua saúde, da sua vida, né? Se de repente você não está preocupado em morrer, talvez perder um filho, uma mãe, um irmão, você vai te fazer sofrer. Então, e a gente fala assim, não é para dramatizar. A gente está com um caso em Bauru, conforme estamos falando, né? Já morreram 70. São doenças e mortes. 70 não, falei errado, né? São 12 óbitos em investigação 12 óbitos em Bauru. Mas é uma doença que mata. Eu não acho que a gente é uma doença evitável. A dengue é uma doença que a gente pode ter um manejo até tranquilo. De 1 a 5% dos pacientes vão desenvolver uma forma grave hemorrágica. Então, se a gente conseguir triar bem esse paciente em tempo oportuno, classificar ele como um paciente que é suspeito de dengue, notificar o paciente, começar a realizar o manejo clínico do paciente, que pode ser no posto de saúde, pode ser em qualquer unidade, todo mundo está treinado e capacitado para isso. Quem tem algum sintoma, aquela febre, dor no corpo, um mal-estar geral, procure a unidade de saúde, procure seu médico, não fique esperando em casa, principalmente o grupo de risco, que são as pessoas que já têm alguma doença, os menores de 2 anos, os pacientes acima de 60 anos. A gente precisa procurar o médico para que a gente possa oferecer o manejo clínico da dengue. Se a gente realizar o manejo clínico da dengue, dificilmente o paciente vai a óbito. É evitável, é o que o doutor comentou, é evitável. É doença que você não precisa morrer. Sabe uma coisa que eu acho que é interessante a gente passar para o telespectador? É assim, já que inclusive as unidades de saúde estão todas aptas aí a atender, a diagnosticar, né, a fazer o encaminhamento adequado, e geralmente o que se pede aí é mesmo o repouso, até porque o indivíduo fica realmente prostrado e tal. Quando é que ele se preocupa para que está acontecendo uma evolução ruim, né? Ou seja, está se agravando esse quadro e aí ele deve procurar novamente uma unidade de saúde ou um hospital? O paciente, assim que ele chega na unidade e é notificado, a gente já coloca o paciente, a gente identifica esse paciente como um paciente de possibilidade de risco, principalmente nos grupos prioritários. Esses grupos que podem evoluir para um agravo são esses pacientes que eu já comentei, os menores de 2 anos, pacientes que tenham qualquer doença
doença crônica e os pacientes acima de 60 anos. Esses pacientes a gente orienta mais ainda. Se esse paciente apresentar durante a evolução da doença um quadro de dor abdominal, muito vômito, isso já é um sinal de agravamento. A prostração, às vezes um pequeno sangramento gengival, já é um sinal de agravamento do quadro. A maior parte dos pacientes vai ser um paciente que a gente coloca como manejo clínico, que ele é classificado como A. Então, ele é aquele paciente que ele vai hidratar pela boca, a gente vai pedir repouso, afastamento 7 dias do trabalho, por causa exatamente da transmissão da doença, para que nenhum vetor pique ele passe para o resto das pessoas. Então, a gente pede o afastamento da pessoa e a gente classifica ele como A. O B, que a gente que a gente classifica como verde, é um paciente que vai precisar de hidratação, às vezes EV, que é endovenosa. Ele precisa, aí ele vai para pronto-socorro, às vezes não precisa nem ser hospital. A gente consegue fazer uma expansão de líquido endovenosa, às vezes dentro da unidade, se eu conseguir manter esse paciente pelo menos por 4 horas na unidade. Se eu não tiver possibilidade na unidade de saúde, eu vou transferir ele para um pronto-socorro. Vou colher um hemograma. Hospitalar. Você pega uma veia, você está fazendo um cuidado a mais do que aquela hidratação oral no classe A. Né? E esse paciente, quando ele começa a hidratar, a gente já colhe hemograma, a gente vai hidratar, a gente chama de expandir o paciente, então a gente coloca uma expansão, hidrata o paciente, põe volume nele e repete o hemograma. Se tiver tudo bem, ele vai voltar no outro dia para colher outro hemograma. E assim nós vamos estadiando o paciente. Então, o retorno do paciente de dengue, principalmente o paciente que é B, é diário na unidade. Quer dizer, é diário. E aí essa informação também é passada para ele, né? É passado para ele. Nesse sentido, você retorna. Sim, é passado. Não, ele passa a ser um doente, Marcos, identificado. Identificado. Então, ele tem uma doença aguda. Você sabe onde ele mora. Isso. Exatamente. Ele tem uma doença aguda e, principalmente, eu acho que a Alessandra mencionou uma situação, o de potencial de risco. O que é? Se você tem uma doença de base, você é um imunodeprimido. Então, eu tenho um câncer. Você é uma pessoa que tem um cuidado especial com essa pessoa. Se você tem um HIV positivo, é a mesma coisa. Você é um imunodeprimido. Se você tem uma doença crônica e você toma corticoide, toma imunossupressores, você tem um potencial diferente. Então, essa pessoa também a Secretaria identifica, né? Nós tanto identificamos, doutor, que a gente no manejo de dengue, para as pessoas que não entendem muito, mas quando a gente faz uma avaliação e uma triagem do paciente na porta de entrada, nós utilizamos algumas cores de avaliação de risco e nós utilizamos o que nós chamamos de protocolo de Manchester. Para dengue, a gente não utiliza protocolo de Manchester, a gente utiliza um protocolo específico para dengue. Então, esse paciente ele tem que ser muito melhor avaliado. A gente precisa evitar os óbitos, então a gente precisa ter esse paciente muito perto. E muito perto é retorno a cada, pelo menos uma vez por dia. A gente pede o paciente voltar para a gente ver pressão, para ver se não está tendo oscilação. A gente vê pressão em pé e sentada. A gente faz o hemograma. A gente vai conversar com o paciente para ver se ele não está tendo dor abdominal, que é um indicativo de agravo importantíssimo que acontece na maior parte dos pacientes que vão evoluir para C e D, que é uma classificação. Você percebe, Marcos, que há uma seriedade nisso. Se você, assim, como secretaria, a Alessandra está colocando para a gente que há um controle clínico sobre isso, há uma seriedade sobre o fato. E isso até nos tranquiliza, embora, né, a preocupação deve existir, mas que bom que a gente está com essa retaguarda. Que a seriedade fosse também do dono de casa. Exatamente, do quintal. Olha, eu não tenho, mas peraí, eu sei olhar o meu quintal. Pois é. Eu sei olhar a minha casa, eu sei olhar meu banheiro, a gente faz caixa d'água. Né? Não consigo entender por que isso ainda não mudou. Mas, Alessandra, eu queria te agradecer muito pela tua presença e por essas informações. Eu tenho certeza que nós fizemos um programa que serviu à nossa querida sociedade, né, Marcos? Com certeza. Por isso nós chegamos ao fim. E aí nós insistimos em que você continue, apesar de tudo, a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana e até a próxima.
Passa rápido, né? né?